Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 23 de junho. O Senado Notícias está no ar. O líder da oposição, Randolfo Rodrigues, diz estar perto de reunir as 27 assinaturas necessárias para o requerimento de instalação da CPI do MEC. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que essa questão pode ser analisada pelo Colégio de Líderes. Com a prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, o senador Randolfo Rodrigues tenta reunir as 27 assinaturas de senadores necessárias para a instalação de uma CPI. O objetivo é investigar um suposto esquema de corrupção no Ministério da Educação. Em março, o requerimento para a instalação da CPI chegou a ter a quantidade mínima, mas alguns parlamentares retiraram o apoio antes de o pedido ser protocolado na Secretaria-Geral da Mesa. Eu fui um dos que retirei a assinatura e o fiz sobre o seguinte argumento. Nós temos vários órgãos cuja função específica, precípua, é fiscalizar os malfeitos, aquilo que é feito fora da lei. Nós temos a Procuradoria-Geral da República, nós temos a Polícia Federal, nós temos o Judiciário que entra nisso, nós temos o Tribunal de Contas da União. Se instalou no âmbito do Ministério da Educação um esquema de corrupção monstruoso, gigantesco, que tem tentáculos em várias esferas de poder e com indícios fortes de alcançar os mais altos escalões do governo federal. Todos os elementos que temos nos levam a isso. Agora, reitero, é inevitável, urgente e necessário completar o número de assinaturas para pedirmos a CPI. Milton Ribeiro deixou o cargo em março, depois de ter admitido que a pasta privilegiava prefeitos indicados pelos pastores evangélicos Gilmar Santos e Arilton Moura, no repasse de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. O ex-ministro da Educação, que é pastor presbiteriano, chegou a ser convidado para prestar esclarecimentos numa audiência pública da Comissão de Educação do Senado, mas não compareceu. Você imagina o MEC, que tem toda uma estrutura secular, o FNDE, que tem toda uma estrutura, que é um órgão que tem prestado grandes e relevantes serviços ao Brasil, aí de mais de 50 anos, quem faz as reuniões, quem organiza as reuniões, são pastores que não são do FNDE, que não são do MEC. Quer dizer, claro que coisa de muito estranha estava acontecendo. E essas coisas de muito estranhas, evidentemente, se chama corrupção. Foi o próprio ex-ministro que, em seu primeiro depoimento, colocou no papel que o presidente Bolsonaro não tem absolutamente nada a ver com as suspeitas que estão recaindo sobre ele nesse momento. Então, estamos bastante tranquilos e pedimos aí que a justiça seja feita. O presidente do Senado disse que a criação da CPI poderá ser analisada pelo Colégio de Líderes. Essa é uma avaliação que nós vamos fazer à luz de um requerimento formalizado, vamos identificar se há os requisitos preenchidos e talvez seja um caso também de se submeter ao Colégio de Líderes Partidários do Senado Federal essa apreciação em relação a não só esse requerimento, que caso surja, mas os outros requerimentos de comissão parlamentar de inquérito. No momento pré-eleitoral e muito próximo das eleições, isso de fato é algo que prejudica, né, o escopo de uma CPI, que é uma investigação isenta, que é o tempo necessário, a própria composição dela por todos os senadores dedicados a uma comissão parlamentar de inquérito. Então, o fato de se estar num momento muito próximo das eleições acaba prejudicando, sim, o trabalho dessa ou de qualquer outra CPI que venha a ser instalada. As atividades legislativas de hoje no Senado começam daqui a pouco. Vamos conferir a agenda no telão. Às 8 horas, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária faz o segundo debate sobre o projeto que flexibiliza regras para agrotóxicos. Na segunda parte da reunião, a comissão vota projetos. Para as 9 horas, está marcada a audiência pública da Comissão de Ciência e Tecnologia. Os senadores vão debater com especialistas a criação do Dia Nacional da Proteção de Dados. Às 10 horas, deve começar a reunião da Comissão de Relações Exteriores para votar emendas ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, a LDO.
Também para as 10 horas está prevista uma sessão solene do Congresso Nacional no plenário do Senado, para comemorar o Dia do Policial Legislativo. E às 5 horas tem reunião de trabalho da Comissão de Juristas, que prepara um anteprojeto para modernizar o processo administrativo e tributário. Na primeira audiência da comissão temporária que investiga a criminalidade na região norte, representantes de povos indígenas acusaram a FUNAI e o governo de omissão. Para eles, o assassinato de Bruno Pereira e Dom Philips não foi um fato isolado. Que país é esse que nós estamos vivendo, excelências? Que país é esse? Será? Quantos mais Brunos e quanto mais Dons tem que morrer? Todo mundo sabe, é público e notório que a diretoria da Univaja toda está marcada com a mesma marca que Bruno e que Dom. Temos que andar com segurança, temos que andar com carro blindado, temos que andar... Isso não é vida. Nós não estamos num país em guerra. O desabafo foi do representante da Procuradoria Jurídica da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, Univaja, diante de senadores das duas comissões, indigenistas e lideranças indígenas da região alertaram. Os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Philips não são casos isolados e refletem o aumento da criminalidade na região a partir de 2019. Em 2019, também foi assassinado um colaborador da Fundação Nacional do Índio por conta de suas atividades, Maxiel, nome desse colaborador que foi assassinado em 2019 na cidade de Tabatinga, por conta de suas atuações na fiscalização, não é? No combate às atividades ilícitas no interior da terra indígena Vale do Javari. Ainda antes da morte de Maxiel, as bases da FUNAI no interior da terra indígena, onde os servidores ficam, né, durante um tempo fiscalizando, né, monitorando o que acontece dentro da terra indígena, essas bases foram objeto de ataques a tiros seguidas vezes. As lideranças afirmaram que fizeram várias denúncias sobre a situação sem resultado e alertaram para a omissão do Estado no Vale do Javari. Segundo o presidente do Indigenistas Associados, foi essa omissão que provocou a saída do indigenista Bruno Pereira da FUNAI. Bruno talvez tenha sido a pessoa que percebeu mais rapidamente o que estava em curso e que segue em curso hoje na FUNAI, que é uma gestão absolutamente comprometida com o contrário do que deveria ser a missão institucional do órgão indigenista. Tá? Então, em várias frentes de atuação, e a política para índios isolados e de recente contato é uma delas, a atual gestão da FUNAI vem se mostrando comprometida não com os direitos indígenas e com aquilo que está na Constituição e com aquilo que deveria ser o seu trabalho, né? Mas com os interesses econômicos e os interesses dos setores que disputam a posse da terra com os indígenas e que querem ingressar nas terras indígenas e se apoderar dos recursos naturais. Dinheiro que nós recebemos de um parceiro e queríamos colocar à disposição da FUNAI justamente... Isso pode detalhar sobre essa ação? Posso. A proposta consistia na doação, a Univaja doando para a FUNAI, se não me falha a memória, 1.300.000 e poucos mil reais, já que a grande questão era não tem recurso, e a ideia seria o quê? Se falta barco, está aqui o barco com gasolina. Se falta pessoal, está aqui um parente nosso, um parente indígena que veio da comunidade se voluntariar para dirigir o barco. O dinheiro continua na conta à disposição da FUNAI. Até onde me consta, nos bastidores, o presidente tinha manifestado que não tinha interesse porque é dinheiro de ONG estrangeira. E o resultado é esse: Bruno e Dom. O coordenador-geral de Índios Isolados e Recém-Contatados da FUNAI, que participava de forma virtual, foi questionado pelo senador Randolph Rodrigues sobre as providências tomadas pela FUNAI para combater o crime na região. A pergunta objetiva é: quantas ações de coordenação, de combate ao crime instalado no Vale do Javari, o senhor, como coordenador dos Índios Isolados, liderou? Quantas? Quantas dessas teve o apoio da Polícia Federal? Quantas dessas teve a participação do Exército? São 6 meses de atividade
que eu estou aqui à frente como interino no cargo, mas o meu cargo atual é monitoramento de índios isolados no país. Dentro do Vale do Javari, todas as ações e ofícios que chegavam da Univaja ou de qualquer instituição, a gente encaminhava para a Polícia Federal e fazia as tratativas para as operações. Senhor Giovanni, deixa você... Eu acho que talvez eu tenha tido problema de falar no vernáculo, no português. Deixa eu ser mais claro. A parte que o senhor é o coordenador, nós sabemos. Eu quero saber, assim, nesse período, seja 6 meses, seja 1 ano... O Bruno morreu, senador Nelsinho, licenciado do cargo dele, sem apoio institucional nenhum, coordenando ações com os povos indígenas de lá, para evitar o crime. O senhor está no cargo. O senhor está junto com a FUNAI. Eu quero saber quantas ações o senhor, à frente do cargo que o senhor está, representando o governo brasileiro, o Estado brasileiro, o senhor coordenou na região. Ou não tem crime nessa região? Os assassinatos do indigenista Bruno Araújo e do jornalista Dom Phillips também seriam foco na tarde de ontem de outra audiência pública conjunta de Comissão de Direitos Humanos e da Comissão Temporária que investiga a criminalidade na região norte. Mas o ministro da Justiça, Anderson Torres, não compareceu. Ainda não foi definida uma nova data. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira projeto que libera gastos com pessoal de organizações sociais. O texto segue para promulgação. A proposta proíbe a inclusão do pagamento de pessoal das organizações sociais no limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A despesa tinha entrado nesse limite por uma portaria do Ministério da Economia. Entendemos que a portaria 377 de 2020, cujos efeitos o PDL número 333 de 2020 pretende sustar, contraria decisões do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas da União ao incluir na apuração do limite total dos gastos com pessoal a parcela proveniente da contratação de serviços públicos finalísticos de forma indireta. Assim, é fundamental que este Congresso haja de forma célere para evitar graves danos à boa gestão orçamentária e financeira dos entes subnacionais. O projeto foi discutido com secretários de Fazenda dos estados, como forma de compensação à perda de arrecadação com o teto do ICMS dos combustíveis. Senadores contrários alegam que a proposta abre uma brecha perigosa no teto de gastos. Se nós anularmos essa portaria, simplesmente nós estamos anulando todas as leis que existem nessa República que limitam o gasto de governadores e prefeitos com pessoal. No fim e ao cabo, eles vão poder terceirizar tudo. É um subterfúgio, infelizmente, para se burlar aí uma grande conquista do povo brasileiro, senador Cajuru, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, essas OSs hoje podem trazer algumas soluções, mas também está trazendo essa burla, sem falar em escândalos que tem acontecido Brasil afora, porque é uma rubrica que acaba saindo ali do limite do pessoal previsto e fura o teto de gastos. Houve na negociação política feita com o Concefaz o compromisso desta presidência em relação a este projeto de decreto legislativo número 333, que estava na Comissão de Constituição e Justiça e com a anuência do presidente Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, nós então o trouxemos para o plenário para cumprirmos então esse compromisso feito com os secretários de Fazenda dos estados. Foi construído com os secretários de Fazenda dos estados brasileiros uma forma de compensação em relação ao 18, no bojo de todas as matérias que nós estamos deliberando no plenário da Câmara dos Deputados, inclusive, e do Senado da República. Então eu quero pedir para que os senadores do União Brasil apoiem essa matéria e reconhecer aqueles que forem contrários, respeitando a posição dos contrários. Esse é um acordo onde nós estamos beneficiando, no entendimento, estados e municípios brasileiros. Os municípios brasileiros também fazem parte desse entendimento e eu quero cumprir a minha palavra do entendimento como presidente da CCJ. Eu vou votar favorável, vou orientar favorável e vou pedir voto favorável no plenário do Senado.
Os senadores aprovaram ainda a criação do Dia Nacional da Pessoa que fez cirurgia da laringe e que por isso tem dificuldades de falar. Ele vai ser celebrado anualmente no dia 11 de agosto. E também a criação da Medalha do Mérito Educacional Darcy Ribeiro e o Prêmio Eficiência Educacional Florestan Fernandes. Reformas política, trabalhista e previdenciária, além de limite nos gastos públicos. Iniciativas como essas facilitam a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, e foram um tema de conversa ontem entre o secretário-geral da organização e o presidente do Senado. O Senado recebeu nesta quarta-feira a visita de Matthias Cormann, secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. O presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco, disse que na reunião eles trataram de iniciativas que facilitam a entrada do Brasil na organização. E, obviamente, nós temos que continuar nesse esforço, que é um esforço grande de inclusão do Brasil na OCDE, que é bom para o Brasil, que é bom também para a OCDE, mas temos que cumprir o nosso dever de casa, todos aqueles requisitos ali que envolvem sistema cambial, envolve reforma tributária, envolve uma lógica de preservação ambiental a partir da legislação e a partir do cumprimento da lei, da qual o Brasil não pode se apartar, essa consciência de preservação ambiental. Então, nós vamos nessa toada aí de colaboração recíproca entre os poderes, porque será, no futuro, uma grande conquista a inclusão do Brasil na OCDE. Nós ficamos por aqui.